Olha, o Zé Miguel Wisnik, ele fala uma coisa interessante, que ele acha que não existe uma identidade brasileira, que existe uma entidade Brasil, que é composta de muitas identidades, que todo mundo sabe que é brasileiro, porque tem uma língua que une, tem um sentimento de ser brasileiro. Mas que o Brasil é tão diverso, não só regionalmente, mas internamente as regiões, é tão diverso de variações gerais, assim, que as metrópoles são muitas identidades e tudo isso, que é muito difícil falar de uma identidade brasileira. Uma coisa que eu tenho lido, que eu tenho pensado, é que até os anos 50, 60, o Brasil ele tinha uma necessidade quer dizer, estava vindo no século XX tentando construir uma identidade brasileira, porque era colônia, deixou de ser e tal. Então, que tinha uma necessidade de criar um mito Brasil, assim, alguma coisa que desse essa liga. Então, aí começa com a Semana de 22 e vem e culmina nos anos 50, aí Brasília, Bossa Nova, cinema brasileiro. Bom, a Bossa Nova, de certa forma, é um ponto alto disso. E vem a Tropicália. Essa era uma questão que, com a ditadura, se rompeu um pouco essa coisa que vinha vindo, dessa construção assim, de uma coisa meio homogênea, mestiça, que os grandes pensadores eram Gilberto Freire, Caio Prado, Sérgio Buarque, de Holanda, que pensavam nessa coisa da identidade brasileira, o próprio Darcy Ribeiro e tal. E que, com o golpe, que essa gente toda tem que sair fora e tal, o Brasil é um pouco que estilhaçou com essa ideia de uma identidade, porque por trás desse mito brasileiro tinha uma realidade muito dura, muito complexa, muito diversificada, de racismo, de problema, e que essas coisas depois da ditadura foram, e até com a entrada da Rede Globo, que fez uma bagunça no Brasil, essas coisas vão se revelando, aquela ideia de um Brasil mais ou menos homogêneo e tal, dançou. O Eduardo Viveiros de Castro fala que o Brasil é plurissocial, não é só pluriétnico, é plurissocial, são muitas sociedades diferentes que convivem. Então eu acho que falar do Brasil é muito complexo, porque é um continente gigantesco, com experiências muito diversas, mesmo na sua formação socioeconômica e sociocultural, que o Darcy Ribeiro descreve bem, né? Que são muito diferentes as regiões e tal. Então é complicado falar de uma identidade brasileira, apesar de que todos os brasileiros se sentem brasileiros. Esse sentimento aí da Copa, quer dizer, o fato de você ter uma língua em que todo mundo se entende, num território desse tamanho, é a mesma língua, isso já cria uma coisa muito forte, né? Então eu acho assim, o Risério fala muito disso, não existe nenhum povo puro, não existe uma raça pura, nem os alemães que achavam que podia pensar numa raça pura, ariana, não existe, todos os povos são misturados, e são misturados há milênios, essa mistura vem se fazendo há muito tempo. Então não tem povo puro, não tem raça pura, não existe. Esse ponto para mim é muito tranquilo, eu acho muito bom que seja assim, eu acho ótimo que seja assim. Eu acho que as grandes questões brasileiras são outras, eu acho que a grande questão, uma questão de classe, diversidade, de diferença, de desigualdade social. Esse eu acho que é o ponto chave que talvez seja o ponto crucial, que ou o Brasil sai dessa questão e resolve isso, ou não sei o que vai acontecer. É engraçado, me lembrei agora, quando eu entrevistei o Darcy Ribeiro pela primeira vez, em 83, eu era bem menina e tal, e eu ainda não trabalhava com ele, foi quando eu conheci. Ele falou uma coisa para mim, ele falou, olha, se não tiver escola de período integral para todo mundo,
Em 10 anos vai estar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica embaixo dos morros segurando, porque vai descer e o pau vai quebrar. Ele falou isso em 82. Quer dizer, né? Tava já escrito. É obscena essa desigualdade no Brasil. Quer dizer, você tem uma minoria muito rica. Outro dia o Risério estava falando uma coisa engraçada, o Antônio Risério. Ele falou assim, outro dia estava conversando com uma mulher, que é filha de um dono de banco, e que eu olhei para ela e disse assim, a sua roupa, o que você está vestindo agora, a roupa, sapato, a joia, a bolsa, o seu relógio, não sei o que, tarará, dava para construir pelo menos umas 3 casas. Então a gente... e devia dar mesmo, casa popular. Então eu acho que essa é uma questão crucial. Eu acho que o substrato da nossa formação, aqueles grandes pensadores do Brasil, no meu entender, ainda faz muito sentido ler Gilberto Freire, ler Caio Prado, ler Sérgio Buarque, ler Darcy Ribeiro. Eu acho que faz um super sentido. Está no substrato da nossa formação, sim, aquilo. Aquilo é verdadeiro. Agora tem que ver o que aquilo deu nisso, o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí eu acho que tem que ouvir muitas vozes. É subgente. O Gessé de Souza, que é o maior sociólogo brasileiro, eu acho que hoje, vocês têm que ler esse cara antes de viajar. E ele fala, é subgente. Então, para a subgente, tem o hospital de subgente, tem a escola de subgente, tem tudo para subgente. Como é que é possível manter isso, né? Então, e a subgente quer tênis, a subgente quer... Então, não vai roubar, não vai fazer o que... Entendeu? E essa subgente não é subgente, é gente. Enquanto as pessoas passarem pelo gari na rua e acharem que ele é inferior a você, a si próprias... Tem uma coisa engraçadíssima que o Gessé falou num depoimento dele. Ele falou assim, não, porque é como se você vivesse em Oslo, e aí você liga para o seu companheiro que mora em Copenhague e que fala com não sei quem que está em... É como se você vivesse num país outro. É assim você andar no Oscar Freire. Você está vivendo em outro mundo. E um mundo que tropeça de vez em quando com um pobre. Então, isso aí é que é o ponto. E isso está no Brasil inteiro, não é só São Paulo. Você vai para Recife hoje, com essa ascensão das elites, essas elites aí, e com essa classe média, nova classe média consumindo, está muito interessante para ver o Brasil agora. Por exemplo, eu fui chamada para fazer uma série para o Fantástico, da Globo, por um amigo, o Eduardo Janetti, que foi convidado lá, que é um economista, filósofo e tal, e que ele disse que falou lá para o pessoal da Globo que queria que eu dirigisse, porque ele conhecia o povo brasileiro, ele adorava, e os caras estranharam um pouco, mas aí eu fui. E eu trabalhei em cima do livro do Janetti, o Valor do Amanhã, e dos outros livros dele, mas tinha muito de mim naquilo, tinha muita... E quando eu apresentei o primeiro roteiro, os caras lá na Globo disseram, peraí, isso aí não dá no Fantástico, é impossível. Começava com o Matheus Nastergaile num cenário desenhado pelo Hélio Eschbauer e tal, super estranho, era uma série sobre o tempo, e aí era ele falando até Schopenhauer, tinha na boca do Matheus, um textinho de Schopenhauer, e aí o programa ia indo e era um programa complexo. E os caras disseram, mas ninguém vai entender nada. Eu falei, mas como você sabe? Bora tentar. Era uma série de 10, programetes de 10 minutos. E o Janetti peitou, dizendo, vamos tentar, vamos fazer. E eu me comprometi que se não desse certo, porque lá eles medem a audiência minuto a minuto, uma loucura, no ar, fica ali.
E eu mudo, mas vamos experimentar. No primeiro dia, porque tinha uma coisa muito bonita, eu trabalhei com uma qualidade visual, eu queria uma coisa muito bonita e muito sedutora. E as pessoas gostam de beleza, as pessoas gostam do que é bom, é isso que é o problema. Todo mundo gosta, pode não entender tudo, mas não faz mal. O Matheus com aquela cara, olhando para a câmera e fazendo, num cenário daquele, olhando para a câmera e fazendo um texto do Machado de Assis, curto, as pessoas iam parar para olhar, depois ia ver o que vinha. Então você contar com a surpresa, com tudo. Aí não caiu a audiência naquela hora. Então os caras me deixaram ir para a segunda semana. Na segunda semana subiu um pouquinho e começou a chegar carta, porque o povo brasileiro assiste Fantástico e cuida do Fantástico como se fosse da sua família. Então escreve para falar da roupa da Patrícia Poeta e e comentar cada coisa, é uma loucura. E são milhares de pessoas que escrevem, que mandam e-mail, que telefonam para a Globo. E subiu. Aí os caras me deixaram para a terceira semana. Aí eu fiz o terceiro programa e subiu muito. No quarto programa foi pico de audiência da série. Aí os caras não entenderam nada. E aí me deixaram ir até o fim. E foi maravilhoso, porque eu estava falando para 40 milhões de pessoas. E não ficar nas Manhattanzinhas que tem em cada cidade brasileira hoje. Porque você vai para um bairro chique, ele está igual em todo lugar. Está quase igual, pelo menos. Em qualquer cidade que você vá hoje tem uma elite ali, branca, tal, dentro do shopping, cacete, que é isso, né? Guiada pelo consumo e tal, e tem o mundo rodando em volta, e tem as periferias. Eu acho que a voz das periferias hoje, em todas as capitais, é incrível. E saber que está tudo em movimento o tempo todo. Eu acho que está tudo mudando o tempo todo. E aí, quando o mundo estiver quase acabando, porque ele é apocalíptico, Eduardo diz que o mundo vai acabar, em 50 anos vai acabar, do jeito que está indo vai acabar, porque a natureza não vai aguentar, porque o planeta não vai aguentar, tal, assim. Pergunta para os índios como é que faz para viver no mundo que acabou. Porque o mundo deles acabou 500 anos atrás, quando houve uma revolução total no mundo deles, com muita morte, quer dizer, sobraram 10% dos índios que havia em território brasileiro, em muito pouco tempo. E eles sobreviveram e se reinventaram de algum jeito. E não só não estão mais diminuindo, como estão aumentando. Tem mais índio hoje. Então, eles já passaram pelo fundo do mundo, eles podem ensinar a gente como é que faz para sobreviver ao fim do mundo. E aí o Caetano diz isso, terá sido óbvio a capacidade de convivência dos índios e de sobrevivência com quase nada. Essa é a grande lição dos índios, né? E eles conseguem conviver, eles lutam, tem guerra entre índios, não é que é uma coisa idílica. Eles guerreiam, é barra pesada ali o negócio. Mas dentro das comunidades eles convivem totalmente, sabe? E brincam muito, é impressionante. A gente via lá, os caras brincam o tempo todo. É muito legal passar. Olha, eu fiquei 3 dias lá só. Aquilo mudou minha vida radicalmente. Imagina, o Darcy morou 10 anos com os índios. Ele sabia do que estava falando, né?